maracatu surgiu, ele surgiu de uma maneira que os negros que tinham seus... Lá na África, os reis e as rainhas existiam. Então, por exemplo, só que não era da mesma maneira que eram como os reis portugueses, que tinham a indumentária, aquele luxo, era um outro tipo de reinado, né? Então eram reis de povoados e assim. Então quando eles vieram para cá, eles tentaram fazer o seguinte, fazer com que para os negros, como se eles estivessem mantendo a tradição dele, enrustido de uma forma para os portugueses achar bonito. E para os portugueses eles achavam engraçado os negros vestidos como eles, porque eles não classificavam que eram... Naquela época, negro não era ser humano. Então eles achavam engraçado, como se fosse uma coisa divertida. Então para os colonizadores era engraçado, e para os portugueses era uma maneira deles continuarem a sua tradição, né? E, por exemplo, eles fizeram através do batuque, né? O maracatu é considerado um candomblé de rua, que nem um afoxé, né? Então, para o negro, ele fez a tradição da religião dele e botou na rua. Então, na verdade, eles juntaram duas coisas. Hoje o maracatu Porto Rico está com 98 anos, então está perto de fazer 100 anos. Dentro desses 98 anos, ele já passou por várias famílias, mas as tradições foram herdadas, né? Então, vamos dar um exemplo. Se o maracatu fechasse, aí eu resolvo fazer uma pesquisa, que história é essa desse maracatu? Esse maracatu está guardado no museu, e eu apresentar uma pesquisa, um interesse de resgatar esse maracatu que está esquecido e fechado, eu poderia tirar um maracatu do museu, por exemplo. E aí uma história que iniciou, no caso, 98 anos, eu poderia dar uma continuidade com outras pessoas, com outra relação familiar, com outras comunidades, e é mais ou menos assim que funciona. Então o maracatu Porto Rico está há mais de 20 anos aos cuidados da Dona Elda Viana. E ele desenvolve dentro da favela do Bode, no Recife, no bairro do Pina, no Recife. E dentro disso, assim, era uma mãe de santo. Então, ela dentro dessa mãe de santo, ela tem uma liderança dentro da religião, tem as pessoas que são do maracatu e são da religião, tem as pessoas da comunidade que não são da religião, mas são do maracatu, e as pessoas do Recife e de fora do Recife que vão abrangendo. Então, a gente, assim, como o maracatu veio na sua origem, é mais uma. Hoje, cada nação tem uma história diferente. Então tem um maracatu que é dentro da favela, tem um maracatu que é no morro, tem um maracatu que é mais próximo da cidade, tem um maracatu, e cada nação, e cada grupo desse traz uma característica diferente, né? Mas desenvolve essa tradição de matriz africana. Então a tradição tem a sua matriz, tem a sua origem nos elementos da natureza, nos orixás, na tradição de ser um candomblé de rua como uma manifestação de matriz africana. Mas como isso foi feito do início, 200 anos atrás, já é completamente outra história. Inclusive poucos maracatus que história de 200 anos atrás eles trazem, não trazem, porque já mudou. Quantas famílias, quantas gerações, quantas pessoas já passaram por aquela história? Então assim, a história recente que a gente fala é de 20, 30 anos. E aí vai se transformando e vai indo, até mesmo o maracatu que a gente faz. Quem foi o fundador do maracatu há 98 anos atrás, pouco se tem registro disso, né? Ainda mais uma comunidade que é de baixa renda, de que as pessoas não têm tanto acesso à informação e não tem a cultura de arquivar, registrar, preservar materialmente. Eles preservam uma tradição oral. Arrastão é o ato de você colocar uma maracata na rua, né? Então assim, você vai passando, você vai tocando, você vai arrastando o povo que estava lá despretensioso, de repente passou um maracatu, ele nem percebeu, ele já está indo atrás, então ele está sendo arrastado, né? Cortejo maracatu é quando você monta a corte do maracatu. Isso aí, então, assim, na verdade, o arrastão e o cortejo têm a mesma função, né? Mas quando você pensa, você monta o cortejo do maracatu, você imagina logo na corte do maracatu, rei, rainha, vassalo, lanceiro, e assim, não necessariamente a gente traz todos esses elementos, mas a gente tem a nossa corte, tem as nossas baianas, tem a nossa baiana rica, tem a nossa ala de chitão, a gente também tem, né? A gente não tem rei e rainha do maracatu, mas isso, conforme o tempo, a gente vai dando sentido da história, a nossa história, e vai acrescentando esses elementos. Mas qualquer apresentação que é feita em rua, que o maracatu está tocando em movimento, é chamada de arrastão. O nosso barco segue a tradição da nação do maracatu Porto Rico, que eu falei, uma nação de Pernambuco, de Recife, do bairro do Pina, na favela do Bode, certo?
o maracatu Porto Rico foi um maracatu que trouxe os ilus, os atabaques, né, para dentro do maracatu. É uma defesa, um resgate que o mestre Chacon Viana se apoia dentro disso. Então esses atabaques é uma característica muito forte que o Porto Rico trouxe. Para a gente fazer com que ele tenha uma sonoridade maior perto dos tambores, a gente pega toda a linguagem rítmica e de toques dos ilus e dos atabaques para esse tabaco aqui, que tem um formato diferente, que também é conhecido como timbal. Mas nem todos os maracatus e todas as nações têm esses instrumentos. Então, assim, isso é uma característica do Porto Rico e do Quiloa. Tem outras nações que, a partir do que o Porto Rico trouxe, começaram a fazer. Mas, originalmente, quem trouxe foi o Porto Rico. Tem esse instrumento, que é um instrumento também africano, né? Que alguns podem conhecer como chequerê, mas, de acordo com a tradição nossa, a gente chama de abri. É um instrumento de cabaça e miçanga. Também, nem todas as nações do maracatu usam esse instrumento. Agora, o que a gente pode dizer assim, são instrumentos que todas as nações usam, do maracatu de baque virado, são as alfaias, né? Os taróis, as caixas, né? O gongue, que é esse instrumento metálico, que tem uma sonoridade bem, um som do ferro. E todas as nações usam o mineiro. Então, basicamente, assim, os instrumentos do maracatu de baque virado são esses que estão falando, que a gente mostrou aqui, né? Baque virado é o estilo do maracatu. Existe o maracatu de baque solto, que é o maracatu que tem aqueles caboclos de lança das perucas grandes, né? Que usam as lanças, e o baque virado não tem esse elemento, né? A forte característica do baque solto são os caboclos, né? A forte característica do baque virado são as sonoridades das alfaias, que o baque solto não tem alfaia. O baque solto é uma zabumba, é uma cuíca que tem um som grave, né? E tem metais, instrumento de sopro. Maracatu é uma tradição brasileira. Se existe maracatu fora do Brasil, é porque foi aqui que surgiu. E aí o mundo hoje olha para o Brasil na cultura, como vê com samba, como vê com frevo, como vê com maracatu. E aí leva para o resto do mundo.